taxa de culpa nessa maneira como eu penso e na ideia de montar esse painel. Tá? Essa questão 3.0 da Constituição vem muito dele. Então eu vou entregar o microfone para ele, para agora sim ele falar muita coisa bacana aqui para vocês. Valeu? Um abraço. Valeu. Bom dia. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, vai ter um sorteio de um livro. E eu vou passar aqui um envelope. Se o pessoal quiser botar o cartão ou botar um e-mail com o nome, para a gente no final vai fazer um sorteio do livro Administração 3.0, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Bom, olha só. O que acontece? Eu tenho trabalhado, eu sou profissional eu sou jornalista e fiz mestrado e doutorado em Ciência da Informação e estou trabalhando já há algum tempo com administração, né? E eu tenho uma sequência de reflexão. Eu montei uma empresa de internet, estratégia de internet, em 1995. Poderia dizer que talvez tenha sido uma das primeiras empresas de estratégia de internet do Brasil, né? E tenho mais de 500 projetos nesse período e tenho dado aula em vários MBAs e pós-graduações aqui no Rio, e palestras e tudo, e tenho trabalhado muito dentro das organizações. E eu tenho tentado, de uma maneira obsessiva, digamos assim, tentando entender o meu problema central, concreto, o que significa a chegada da revolução digital e o que as empresas podem fazer ou têm que fazer para lidar com esse novo cenário, que é mais ou menos o tema aqui do nosso seminário. Então, a historinha começa da seguinte maneira. Eu, em 2006, escrevi esse livro chamado Conhecimento em Rede, com o professor Marcos Cavalcante, da COP. E esse livro era um livro em que a gente desenvolvia todos os 3 livros que eu escrevi, impressos, tem alguns e-books, todos eles tinham uma parte de cenário, que é o capítulo 1, e a parte 2, capítulo 2, sempre a questão da estratégia. O que a empresa tem que fazer a partir daquele determinado cenário. Desse livro de 2006 para esse livro aqui de 2016, já são 10 anos, né? O tema é o mesmo, o que fazer, né? Para onde está indo e o que fazer, que é mais ou menos o tema do nosso seminário. Então, o que eu aprendi nesses 10 anos, digamos, de vida de escritor e de professor, eu vou tentar resumir nesses 30 minutos, que é o seguinte. A primeira percepção que eu acho que é relevante para o nosso debate é a seguinte. Existe uma crise filosófica da administração. Muitas pessoas falam, o auditório lá está cheio de internet das coisas, todo mundo quer saber sobre a internet das coisas, as pessoas falam de várias teorias sobre a administração, as pessoas falam de várias possibilidades da administração, mas a administração, essa é a minha percepção, está vivendo uma crise filosófica. Aí você vai dizer, o que é uma crise filosófica da administração? O que é uma crise filosófica de uma determinada área de conhecimento? Uma crise filosófica, ela é muito parecida com a crise que o Galileu teve lá atrás. Você olha para um determinado problema de um jeito e o problema tem que ser olhado de uma forma completamente diferente da jeito que você olha. A crise filosófica é quando a maneira que você pensa o problema, a base da forma que você pensa o problema está equivocada. Então não adianta você ir para 200 seminários, não adianta você fazer 800 pesquisas se existe um problema filosófico de percepção. Qual era a crise que o Galileu viveu? Ele percebeu que não era a Terra que girava em torno, não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. E nós estamos vivendo uma crise parecida. Enquanto não desenredar essa crise, e essa é a estrutura do meu livro, eu começo a discutir essa crise, que é a primeira parte do livro, que é a discussão filosófica. Enquanto as pessoas continuarem sem passar por essa crise, vamos supor,
do Galileu, nós não vamos conseguir entender o mundo que nós estamos entrando. A administração tem a presunção de achar, e eu também achava isso nesse livro de 2006, e eu tive que refazer a minha maneira de pensar. Em 2006, eu acreditava que era a comunicação nova que ia entrar e se adaptar ao modelo de administração. Ou seja, era a comunicação que girava em torno da administração. O que eu aprendi 10 anos é outra coisa. Que o modelo de comunicação, das trocas, a forma que as pessoas trocam, essas trocas é que definem a administração. É o contrário. A organização, a comunicação nova não vai entrar na administração atual. Não vai entrar. É a organização atual que vai entrar no mundo novo da comunicação. É um problema de conjunto. O conjunto está errado, está equivocado. As pessoas acham que a administração controla a comunicação. Não, a comunicação é feita numa revolução cognitiva, como nós estamos vivendo, de fora para dentro. As organizações são filhas, as atuais organizações são filhas da revolução cognitiva radical da escrita impressa que aconteceu em 1450. Que a gente formou. Acabou com a escravidão, criou a monarquia e criou a república. Acabou com a monarquia, criou a república, acabou com o feudalismo, criou o capitalismo. É fruto de uma revolução cognitiva. E em função da descentralização que aconteceu de mídia em 1450, nós temos a sociedade moderna. E em função da descentralização de mídia que nós temos hoje, nós vamos construir a sociedade do século XXI, que a gente pode dar o nome que vocês quiserem. Então, se não passar por essa discussão filosófica na administração, na minha opinião, mas aí não tem... Não. Vai gastar mais, vai aumentar o risco e pode não chegar no final do turno. Pode não chegar ao final do turno. Aí vocês vão me perguntarem, mas espera aí, deixa eu entender. Como é que funciona, então, essa reviravolta da comunicação, não girar em torno da administração e ser o contrário? Então, o que acontece aí, nós temos que entender uma coisa específica da nossa espécie, porque a crise que eu estou falando de administração é um subproduto de uma discussão maior, que é uma crise que atinge a política, que atinge a educação, que atinge todos os setores da sociedade, inclusive os negócios. Porque a gente tem uma visão do ser humano equivocada, filosoficamente equivocada. Nós achamos que o ser humano é uma espécie cultural, e como as outras espécies, nós sobrevivemos no planeta e a gente se desenvolve dentro de um planeta. Tá certo? E que a nossa espécie é uma espécie que tem uma continuidade, digamos assim, não disruptiva. Quando você vai analisar as outras espécies têm também administração. Toda espécie viva tem um modelo de administração. Todas elas têm um modelo de administração. E todas as espécies vivas têm uma compatibilidade entre o tamanho da população e o modelo de administração de cada espécie. O leão tem um modelo de administração que ele se administra e resolve seus problemas em função do tamanho do bando dos leões. As zebras têm um tamanho de bando, de manada, compatível com a administração das zebras. Os lobos são compatíveis ao modelo de administração com o tamanho da população, das zebras, dos lobos e dos leões. E o ser humano, a espécie humana, é a única espécie viva deste planeta que não tem limite demográfico. Nós somos a única espécie viva do planeta que quebra o teto demográfico. Nós somos a única espécie que não tem compromisso em se manter do mesmo tamanho. E isso tem um custo e um preço que nós temos que admitir. Qual é o custo disso? Se nós temos uma complexidade demográfica progressiva, quem sabe em 1800 quantas pessoas tinham no mundo? Não vários meus alunos que estão aqui. 1800.
Quantas pessoas tinham no mundo? Chutem, por favor. 1 Hã? milhão. Milhão ou bilhão? 1 milhão. Milhão? Não, mais. 5 5 o quê? milhões. Milhões? Não, nós estamos falando em bi. 1 bilhão. Ah, já. Em 1800 nós tínhamos 1 bilhão de pessoas. E hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Isso significa, em termos de complexidade, numa conta simples de complexidade, que é muito mais sofisticado que isso, seriam 3 bilhões de pratos de comida, se todo mundo comer mais ou menos 3 vezes ao dia, que seria bom, né? Em 1800, e hoje nós estamos falando em 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Quando se fala em 21 bilhões, o cara já pensa logo no mês. Não, é todo dia. Hoje, quando o Galo cantou, 21 bilhões de pratos de comida tem que ser servidos. Isso é uma complexidade. Esta é a complexidade que nós temos hoje. E quando nós aumentamos a complexidade, nós começamos a criar uma crise estrutural da sociedade. Nós começamos a transformar a nossa administração praticada, ela vai ficando obsoleta. Essa é uma característica da nossa espécie. A nossa espécie tem que ter, da mesma maneira que tem uma complexidade demográfica progressiva, nós temos uma administração progressiva. A administração que funcionou para a Idade Média deixou de funcionar quando a gente começou a aumentar o tamanho da cidade e nós tivemos que criar a sociedade moderna. E agora nós estamos vivendo uma crise parecida, porque nós estamos vivendo uma situação em que nós aumentamos a complexidade, só falando numericamente, objetivamente, em 7 vezes, que é muito mais, porque existem fatores diferenciados, as pessoas não calçam o mesmo sapato, as pessoas não vestem a mesma calça, as pessoas não leem o mesmo livro. Então a complexidade não é de 1 para 7, é de 1 para X muito maior do que 7. Então o que eu quero dizer para vocês é que a administração da espécie atual do ser humano está obsoleta. O modelo de administração está obsoleto. É numérico, me parece óbvio. E nós estamos vivendo uma crise que tem como origem principal a complexidade demográfica. Como é que nós saímos no passado, e é o estudo que a gente tem feito da antropologia cognitiva, como é que nós saímos no passado do problema desse tipo? Nós criamos revoluções cognitivas. Ou criamos revoluções cognitivas centralizadoras, como nós fizemos no século passado, com rádio e televisão, que nos leva a aumentar a centralização, que é o que nós estamos vivendo hoje, a centralização da política, a centralização econômica, a centralização, né? E a baixa diversidade, ou nós fazemos revoluções cognitivas descentralizadoras, em que nós reinventamos a administração da espécie. Então a mudança que nós temos hoje é da ordem que acontece muito raramente na sociedade humana, né? Em que a gente vai olhar na história, a gente tem a passagem dos gestos para a oralidade, da oralidade para a escrita manuscrita, da escrita manuscrita para a escrita impressa. É muito raro o fenômeno que nós estamos vivendo. Mas nós estamos vivendo esse fenômeno. Então, com esse livro aqui, em 2013, que é o Gestão 3.0, esse livro de 2013, que é o Gestão 3.0, eu decreto o fim das organizações tradicionais. Eu desisti, porque eu percebi que as organizações tradicionais não vão sobreviver. O modelo de administração das organizações tradicionais não sobreviverá a este novo mundo. E aí começo uma proposta nesse livro de metodologia, que é uma proposta de criação de laboratórios externos à organização para experimentação e criação de laboratórios de, na época a gente estava chamando de, que eu estou chamando de curadoria. Quer dizer, você vai criar a cultura, você vai experimentar esse novo modelo de administração. Esse novo modelo de administração está fora, que tem que ser feito fora, porque dentro ele é intoxicado pela cultura da administração atual. Nós temos um fenômeno que nós estamos vivendo na sociedade hoje, que é um fenômeno muito raro, que é 2 modelos de administração em paralelo no mesmo tempo. Quando as pessoas falam do Uber, o Uber não é um novo modelo de administração, de negócio. O Uber é um novo modelo de administração. Por que ele é um novo modelo de administração? Porque no Uber você pode ter 5 milhões de motoristas e não tem nenhum gerente. Isso
isso é inconcebível na gestão. A gestão precisa de gerente para fiscalizar as pessoas e os processos. No Uber você não tem gerente para fiscalizar pessoas e processos. Você cria um novo modelo de administração, mais sofisticado, mais complexo, mais diferente. Então o Uber já é o novo modelo de administração, que eu estou chamando de curadoria digital. Então a gente está vivendo hoje uma ruptura no modelo de administração. A passagem da gestão para a administração, para a curadoria. Então o nome gestão, nesse livro ainda estava aparecendo. Nesse novo livro, eu decreto, e a gente vai evoluindo e avançando na discussão, eu decreto que existe uma diferença entre gestão e administração. As pessoas acham que é a mesma coisa. A gestão é uma maneira de fazer a administração que tem a ver com as tecnologias cognitivas, tem a ver com as mídias que nós tínhamos até a chegada do digital. A gestão, até se vocês quiserem analisar historicamente, ela tem 70 mil anos com a chegada da oralidade. Nós criamos tribos, criamos chefes, criamos exércitos, criamos igreja, e da igreja e criamos reis e imperadores, e dos imperadores nós fomos para os parlamentares, e fomos para os primeiros ministros, os presidentes, os chefes das empresas, os diretores, os gerentes, etc, etc. Tudo isso funcionou espetacularmente. Não estou jogando pedra, que não, depois você está brigando com a gestão. Não, funcionou. O problema é que a nossa espécie, ela funciona num determinado momento por causa da complexidade que nós temos naquele momento. Quando você aumenta a complexidade, a administração vai ficando gradualmente obsoleta. Eu vou dar para vocês um número muito interessante para mostrar como é que isso se dá na prática num caso concreto. Eu trabalhei 3 anos no laboratório da prefeitura, na Implan, capacitando as pessoas nesse debate. Uma questão que a gente coloca lá, que é marcante, é o seguinte: o Rio de Janeiro hoje tem 7 mil anos, 40 fiscais. Como é que 40 fiscais fiscalizam 7 mil anos? Esse é o modelo típico da limitação e da inviabilidade da gestão. Como é que você faz isso se não seja botando o aplicativo na mão dos passageiros para avaliar motorista, barata, ônibus, etc. Como é que você faz isso? Não faz. Vai botar o quê? 400 fiscais? Não resolve o problema. Vai acabar com os ônibus? Também não resolve, porque o cara tem que andar de ônibus. Ou seja, há um limite da gestão, não tem como sair dessa crise. Então, um conjunto enorme de problemas na sociedade não tem saída sem ser pela curadoria. E o que acontece? Os administradores não estão colocando a questão da curadoria como alternativa para resolver os seus problemas. E por que não colocam? Porque a curadoria mata o atual gestor e mata todo um modelo que está estruturado de interesses, etc, etc, no atual modelo. É a briga do táxi versus Uber. Porque não é uma passagem de um rei que vai virar presidente. O curador, olha só que é uma coisa importante, o curador, quando ele cria uma plataforma, qual é o trabalho? Por que um curador pode criar uma plataforma? E como é que ele pode gerenciar uma frota de ônibus de 7 mil ônibus com 40 fiscais gerenciando uma plataforma? Até menos, talvez. Como é que ele faz isso? Ele transfere o poder para o algoritmo. Ele programa um algoritmo. Aí vocês vão falar, depois então nós estamos indo para o mundo dos algoritmos, um mundo impessoal, etc. Não. O curador, ele vai passar a criar algoritmos para dar voz ao consumidor. A impossibilidade que nós temos hoje é que o consumidor possa ter uma participação de massa, que o consumidor possa interferir nos processos organizacionais, que o consumidor possa começar a dar estrelinha para político, que o consumidor possa começar a dar estrelinha para o professor que não vai para a sala de aula, que o consumidor possa começar a dar estrelinha para o médico que não vai ao hospital. Essa é a saída que a gente precisa nesse mundo 3.0. E essa crise administrativa não é uma crise administrativa que a gente vai resolver se não discutir a própria visão que a gente tem da administração. Porque no momento que você começa a pensar em administração, você já diz, gestão. Você pode pegar, as pessoas falam o tempo todo isso.
Porque o pessoal confunde gestão com administração, porque é uma coisa que já vem embutida, já vem incorporada. Então, quando a gente vai fazer, e nesse livro eu tento organizar esse debate, eu divido esse livro em 3 pedaços. A primeira parte é a filosofia. Temos que olhar para a administração de forma diferente. Temos que olhar para o ser humano de forma diferente. O ser humano não é isso que a gente pensa. A administração não é isso que a gente pensa. E essa guinada que nós estamos dando é uma guinada civilizacional que muda completamente o modelo de administração. A pergunta pertinente que vocês podem me fazer, e eu já vou adiantar, é o seguinte: a curadoria vai virar hegemônica? Nós vamos ter motores de avião sendo feitos com curadoria? É isso que você está propondo? Você está propondo que vai ter petroleiras de Uber, vai ter Mac Uber? É isso que você está falando? Né? A gente consegue botar tudo em Uber? Tudo vai virar Uber? Vamos uberizar tudo? Essa é a discussão que eu acho que vai entrar já no próximo debate. Então, o que eu posso dizer para vocês, do que eu estou percebendo, é o seguinte: a uberização, estou vendo aqui no... Quanto tempo eu tenho? Não sei, Paulo. 10 minutos. 10 minutos. Então, o que acontece? Pergunta. Vou uberizar tudo? Tudo vai ser uberizado? Então, a primeira questão que eu percebo é a seguinte: nós teríamos 2 administrações, administração de processos e administração de pessoas. Por que o Uber consegue uberizar, o Airbnb consegue uberizar, o Mercado Livre consegue uberizar e a gente ainda não vê motores de avião sendo uberizados? Porque a gente precisa, para uberizar, no atual contexto, de uma independência de trabalho. Eu sou motorista de Uber, eu pego você, entrego você onde você quiser, e eu não dependo dele para nada. É uma coisa individual. Então, tudo que for independente, cabeleireiro, borracheiro, consertador de cano, bombeiro, qualquer coisa que tenha independência, está na lista do Uber. Tudo que tiver independência, tudo que você puder ter autonomia individual de cada pessoa, está na lista do Uber. Na cultura Uber. Vai ser facilmente uberizado. Alguns setores são protegidos por leis. É o caso dos bancos, que já começam a se preocupar com o Uber. Teve uma garotada que quis criar um site que era vizinho empresta dinheiro para vizinho. E aí o Banco Central não deixou. Não é porque não tem tecnologia, é porque tem lei. Então a gente esbarra em alguma coisa da lei. E existem os processos. E aí a pessoa vai dizer: então se existem os processos, dificilmente uma empresa como motor de avião será feita, o processo de motor de avião será feito através de plataformas digitais participativas. Não vai entrar aí, porque o Lepô falou que é só. Mas aí o que acontece? Nós estamos trabalhando existem outros cenários que a gente tem que colocar em termos de futuro, que são relevantes. Nós temos uma mudança muito radical na política. Nós estamos vivendo um fenômeno chamado de centralismo. A gente já vê isso no Brasil. Existe uma crise conjuntural no Brasil, na política, que é o seguinte: a rapidez muito grande da transparência informacional diante de uma sombra gigantesca que era a sombra anterior. Então todo mundo começa a saber tudo, e tudo que as pessoas estão sabendo são coisas horripilantes. E muito rápido. É isso que a gente está vivendo. Isso é uma crise conjuntural. Então isso vai gerar demandas de mudanças muito rápidas políticas. Vai gerar mudanças culturais muito rápidas. Tudo vai caminhar na descentralização. O restaurante aqui é um modelo de descentralização. Você acaba com o bilheteiro de cinema, você acaba com a caixa do supermercado, você acaba com a caixa do banco, você vai aumentando a possibilidade de descentralização. E as pessoas vão querer cada vez mais descentralização. Então, todos os paradigmas que a gente tem hoje, que a gente pode dizer, nunca vai acontecer tal coisa em tal setor, toma cuidado, porque a inovação está hoje descontrolada. Hoje, com o crowdfunding, as pessoas fazem qualquer coisa na sua garagem, qualquer coisa.
Então esse descontrole que existe hoje vai levar a mudanças em determinados setores que a gente não imagina. Então a ideia que eu tenho, que eu defendo, é a criação de laboratórios de monitoramento e implantação de curadoria digital, e a minha sugestão para as organizações tradicionais é monitorar o mercado de uma forma a perceber que a curadoria é a grande mudança que a gente está vivendo. E perceber o tempo todo quando é o momento de experimentar a curadoria fora da organização. E ela tem que ficar monitorando o mercado. Porque as pessoas acham que o mundo continuará igual, ou que poucas mudanças vão acontecer, e as pessoas não imaginam nunca que o modelo de administração e da gestão está num processo terminal. Quantos minutos? 5 minutos. 5. Então agora eu vou ouvir as pessoas. Queria que alguém fizesse algum tipo de comentário para a gente poder falar. Mas eu acho que o processo, por exemplo, o Uber, cada um, apesar de ser o aplicativo, cada um trabalha de uma forma. Eu acho a importância do gestor e dos processos porque você cria um padrão e assim você pode até obter uma qualidade melhor do serviço prestado. E hoje, você acaba cada um trabalhando de uma forma, se comportando de uma forma. O treinamento do Uber, fala. E você também fica refém, nesse caso, da tecnologia. Então você coloca toda a sua matriz produtiva em cima de uma tecnologia. Se tiver uma pane, você pode parar todo o seu processo produtivo. É importante também que tenha uma contingência. Então, não sou contra, mas eu acho que o modelo ele pode ser híbrido, né? Você ter o gestor, mas você também ter essa parte dessa inovação para melhorar. Tudo bem. Duas coisas. A primeira é a questão pertinente, a questão, duas coisas. O treinamento do Uber é muito rápido, dura 1 segundo. O cara chega lá, o pessoal fala o seguinte, o pessoal fala para ser treinado, o pessoal fala assim, 4,7. Esse é o treinamento do Uber. Aí o cara pergunta, 4,7? 4,7 é o que você tem que ter de nota quando você atender o seu consumidor. Se você vai dar pirueta, se você vai dar água, se você vai dar balinha, se você vai dar beijo em cada um dos seus consumidores, é problema seu. O meu problema é 4,7. Se vira, malandro, e o cara vai se virar. Então há uma descentralização necessária num mundo complexo como nós vivemos hoje. Isso que você está falando é o seguinte, isso é uma questão. A outra questão é a questão da tecnologia. Nós temos uma visão que nós somos uma espécie, nós não somos uma tecnoespécie. Desde o momento que a gente começou a brincar de ser humano, ou de sapiens, nós somos dependentes de tecnologia. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, que é o seguinte, eu gostaria de ir para... Eu sou muito ecológico, sou natureba, aí vai para Mauá. Mas vai para Mauá quando? Vai para Mauá como? Para você ser natureba para ir para Mauá, tem que ir pelada, descalça, no meio do mato, porque não pode nem andar pelo asfalto, porque asfalto é tecnologia. E também não adianta ir de cavalo, porque o pessoal é bom de cavalo, mas chegando lá não pode botar pomada, porque chegar a botar pomada é tecnologia. Então a gente acha que nós somos uma espécie tecnopura. Nós não somos, nós somos dependentes de tecnologia. E quanto mais complexo nós formos, quanto mais gente tiver numa cidade, quanto mais gente tiver, mais dependente das tecnologias nós seremos. Infelizmente ou felizmente. Eu brinco sempre, tem duas opções, ou o cara pula da ponte de Niterói, ou sai matando gente. Vai para a central do Brasil, sai matando gente. Porque tem que diminuir o tamanho da população. Que quando estiver aumentando, vai ter mais tecnologia. No tempo da minha avó que era bom, mas quantas pessoas moravam no tempo da sua avó no Rio de Janeiro? Eu quando morei no Rio de Janeiro, quando eu comecei essa jornada, meu prédio não tinha câmera, não tinha grade, não tinha porteiro eletrônico, o cara subia direto e batia na companhia. A gente está com o tempo super esgotado, eu vou pedir agora só, já rodou o negócio dos cartões? Não. Roda aí os cartões para a gente poder fazer o sorteio. Porque não vai dar tempo. Não, pode responder. Então a gente está na última pergunta.
futuro aí. Oi. Bom dia, Nepô. Gente, eu sou um dos seguidores do Nepô, tem dos 3 livros dele, né? Inclusive o primeiro faz parte da minha dissertação de mestrado. Uma pergunta sobre a questão seguinte: hoje a gente vive um mundo em rede, né? Nas minhas palestras, eu, inclusive, comento muito questões desse tipo, cito exemplo do Uber, etc. Mas, assim, a dificuldade que eu queria que você colocasse é o seguinte: uma coisa é todo o trabalho em rede. Você tem uma necessidade, né, e tem alguém que pode oferecer essa necessidade, cumprir essa necessidade. Outra coisa é quando você fala dos 2 modelos de administração. Porque as estruturas, elas estão aí, totalmente vertical, né? Como é que se trabalha dentro das organizações? Esse teu exemplo, por exemplo, que você disse que andou fazendo, não sei se ainda está fazendo, né, na prefeitura. Como é que trabalha essa questão, né, de fazer as pessoas realmente trabalharem horizontalmente, né? Porque uma coisa entendeu? É um Uber da vida, sabe? É o trabalho em rede, né? Porque acho que essa nova geração que está aí está muito fácil, né? As novas empresas, inclusive, um Google da vida, são empresas novas que já nasceram no mundo digital e estão trabalhando em rede. Mas as estruturas ainda, você tem, assim, pessoas diferenciadas, né? Assim, de gerações diferentes. Isso que você está falando é o seguinte: essa visão que a gente vive numa sociedade em rede, na minha opinião, é um diagnóstico que não é preciso. Nós estamos entrando, porque a grande mudança é a chegada da curadoria digital. O meu grande aprendizado nos últimos 10 anos de tentar implantar esse novo modelo nas organizações atuais não funciona. E eu joguei a toalha. Saiu um livro, Mídias Sociais na Organização, que fez uma pesquisa de 400 empresas nos Estados Unidos e 90% dela não conseguiu funcionar. São 2 lógicas diferentes. A curadoria tem uma lógica própria, um método, uma organização, uma forma de resolver problema, e a gestão tem uma outra forma. Não são compatíveis. Então não adianta pegar essa lógica. Eu digo para os meus clientes o seguinte: se você não estiver disposto a ir para a curadoria e para o laboratório, não faça nada. Pode parecer maluco, mas eu falo, muda pouca coisa. Ah, mas eu não vou continuar ganhando dinheiro. Não, continua, faz que nem a TV Globo. Vai para a classe Z, vender produto para a classe Z. Só que ele não está criando o YouTube, não está criando o futuro, ela está perdendo valor de mercado. O valor de mercado hoje, aonde está indo o público novo e de alto poder aquisitivo, é para a curadoria. Quem está andando de Uber é o pessoal que tem mais dinheiro e são jovens. E os táxis estão ficando para as pessoas que têm receio de usar o Uber. Ah, mas não existe mercado para táxi? Existe, mas não é mais locomotiva, é vagão. Mas eu quero continuar sendo vagão. Tudo bem, ser vagão é bom, mas a locomotiva não é. A gente não vem aqui para ser vagão, a gente vem para um seminário desse para ser locomotiva. E a gente está vivendo a crise das organizações tradicionais que não conseguem entender o que está acontecendo. Então, a minha avaliação, desde 2006 para cá, eu digo, não é possível implantar esse novo modelo nas organizações tradicionais. Não é possível. No dia que você encontrar uma que esteja funcionando, qualquer um aqui pode ter meu cartão, vocês podem me mandar e-mail. Nepô, a sua tese furou, está furada. Eu vou lá, jogo meu livro no lixo. Alô, antes do que você está falando, Clay Christensen, quando ele falou da inovação disruptiva, que é aquela história de alguém que chega lá de baixo e destrói as grandes organizações, ele já provou isso. Quem faz a GoPro? Cano? Não, foi um cara de fora das grandes corporações que entrou com um modelo novo e beliscou esse mercado. Inovação disruptiva, que é menos desafiador do que você falou, que é a curadoria digital, já não se consegue fazer nas grandes organizações. Porque o cara tem essa resistência de... Imagine isso que você está falando, que para mim foi um insight maravilhoso, que assim, cara, essa coisa de botar gente junto para trabalhar, talvez o pecado do Uber seja o recrutamento das pessoas é frouxo. Bota qualquer um para entrar. Se ele pegasse gente mais autodisciplina e mais competência, ele garantiria. Eu tenho ficado triste a respeito do Uber, porque ele está se degradando muito rapidamente, um modelo maravilhoso. Então, o que eu queria pegar aqui uns depoimentos soltos. Twitter, uma palavra. Mais uma perguntinha. Já, fala. O Uber,
ele é centralizado sim. Ele não é centralizado, ele não é centralizado, ele é sim, porque eles determinam o preço, eles determinam muitas coisas. E você fica praticamente uma escravidão que eles estão impondo para o motorista. Quem quer trabalhar naquele preço, vai. Esse preço, o modelo do Uber, com esse preço que eles estão praticando aqui no Brasil, vai quebrar, assim, eles estão cobrando muito barato e eles estão ganhando por causa da necessidade de ter muita gente sem trabalho e a pessoa vendo aquela posição de ter que se submeter àquele preço ali, a trabalhar naquele preço, o preço não, a tarifa dinâmica é surreal, não existe toda hora e a dinâmica do preço deles é muito, eles estão reduzindo cada vez mais porque é lucro para eles. Aumentar o número de carros trabalhando, de pessoas que estão desempregadas, que estão vindo para o mercado, para o Uber, para poder ter uma renda, você fica tendo que trabalhar para... Aí eles botam uma estimativa de ganho, que você tem que trabalhar 15, 16 horas para chegar em um dia. E você consegue fazer isso num sábado, um dia excepcional. Isso aí ele é centralizado da maneira que ele determina o faixa de preço. Se eles não fossem centralizados, ele bota assim, ó, você tem o preço de R$1,50, de R$2, de R$3, você bota o preço que você quiser. O passageiro pega ou não pega, se você quiser. Ele tem que estar no teu serviço pela qualidade, não pelo preço barato, que é uma concorrência super desleal com os taxistas que estão aí na praça. Então, eles estão ganhando na comissão, porque eles ganham comissão, eles cobram 25% em cada carro que está rodando. Se eles tiverem 1.000 carros rodando com preço de R$1,40 a viagem, eles lucram 25%. Quanto mais carro eles botarem, eles lucram e o mercado diminui para quem está trabalhando, porque quando eu comecei no Uber, o preço era R$1,65 e já está em R$1,40, está diminuindo. Cada dia diminui mais, então não é lucrativo o Uber. Olha só, isso que você está falando é ótima a tua colocação pelo seguinte. Primeiro, eu estou falando do Uber porque todo mundo conhece. Eu estou falando da cultura Uber e mais e menos do próprio Uber. O Uber, e a gente estava tendo essa discussão aqui antes, a gente não está indo para o mundo desintermediário. A gente não está deixando a cooperativa de táxi para o mundo desintermediário. Nós estamos reintermediando o processo. Então o Uber, quando se diz que ele é centralizado, ele é um novo modelo de resolução do problema daquele transporte individual. Então ele reintermediou. Eu já coloquei, inclusive no meu livro agora, dizendo que já está acontecendo e que vai acontecer crises entre a incompatibilidade do ambiente que a gente está vivendo hoje, dos motoristas do Uber, com o modelo centralizado das decisões que são tomadas pela administração central do Uber. Então, esta é uma crise contemporânea que já aconteceu na estante virtual de reclamação de percentual, que acho que vai acontecer no Uber também. Qual é a solução para isso? Competição. Mais Ubers. Quanto mais Ubers tiver no mercado, mais vai ser competitivo o mercado e mais vai se colocar o preço. Se o Uber está praticando esse preço hoje no Brasil, é porque ele está sozinho no mercado. Se os outros, quando o 99 Táxi colocou lá também a possibilidade do Uber, e se está entrando esses outros concorrentes do Uber, o que o cara vai dizer? Aqui você ganha um pouco mais, e aí você vai atrair os motoristas, aí o passageiro vai. Essa regulação do mercado vai se dar, na minha opinião, no momento que você tiver mais competição entre modelos Uber. Essa crise que você está falando é uma crise verdadeira. Há uma tendência, na minha opinião, da crise da curadoria, porque você não pode viver um modelo de curadoria sem abrir espaço para que as pessoas que participam da plataforma participem mais da administração. Exatamente. Então, nesse aspecto, vai ter uma crise. Essa crise eu já percebi e coloquei já na parte final do livro, alertando. Galera, o pessoal que está trabalhando com curadoria está se iludindo que não vai haver uma revolta desse pessoal que está trabalhando na curadoria. Eu comecei a trabalhar no Uber como segunda opção. E, por exemplo, eu estou mais focado na minha empresa do que no Uber, porque o Uber colocou uns dias de funcionamento e na realidade não é isso. Uma palavra rápida, fala, uma palavra, Twitter. Agilidade. Agilidade, fala, uma palavra. Do que você achou da palestra? Aprendizado. Espetacular. Conhecimento. Espetacular. Evolução. Mudança. Suspeito. Informação. Quem mais quer falar? Velocidade. Uma palavra só, valeu a pena cortar a fita, mas é muito pesado. Bom, gente, vamos. Muito obrigado. Muito obrigado.
Tira aqui o... Gente, como é boa, a coisa começou a ficar séria, né? Outra história. Agora a gente vai apertar mais ainda a cabeça de vocês. A Juliana vem pra cá. Ganhou o livro Carlos Augusto Ferreira de Almeida. A Juliana vem para cá para falar sobre sustentabilidade, economia circular, colaborativa e